Graça e paz. 12º dia de leitura. Êxodo 37. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Fez também o propiciatório de ouro puro de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros, a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor da largura de 4 dedos, e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas como lugares para os cabos para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que seriam oferecidas as libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça. Obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro, as suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-os de ouro puro a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-os debaixo do remate, de ambos os lados. Por essas argolas foram passados os cabos para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia.
Seu comprimento era de 2,20 m e a largura era de 2,20 m. O altar era quadrado, a altura era de 1,30 m. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e os revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze e em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidas de bronze. Passou os cabos pelas argolas e de um e de outro lado do altar, para ser levado oco, e de tábuas os fez. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniram para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortina de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros e as suas colunas eram de 10. Eram 10. E as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura na largura era de 2,20 metros. Segundo as medidas das cortinas do átrio, as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata. O revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário. De cada um dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar,
as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo 39. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual à de mestre, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo, de 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedra com 4 ordens de pedra, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes traçadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua junta, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era rematada, como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda das sobrepeles fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a borda das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor.
e ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda. O altar de bronze e sua grelha de bronze e os seus cabos e todos os seus utensílios e bacias e o seu suporte. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Êxodo 40. Depois o Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. Depois arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo que nele há, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro, e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas, e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca. Passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca do tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado
da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Levítico 1. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços, e os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará um macho sem defeito e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Levítico 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Queimará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando você trouxer oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com o azeite e pãezinhos bem finos.
sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha sem fermento amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela. É oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor para apresentar. Você trará ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima ponha incenso. É oferta de cereais. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite. Com todo o incenso é oferta queimada ao Senhor. Levítico 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha do fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, e que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará. Porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês. Onde quer que morarem, vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. Levítico 4. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote
se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro, e molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins, assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Mas, se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue, e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles estarão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto, como no caso do sacrifício pacífico. Queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Mas, se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado.
no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Levítico 5. Se alguém pecar, porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja o corpo morto de um animal selvagem impuro, seja o corpo morto de um animal doméstico impuro, seja o corpo morto de um réptil impuro, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se dar conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa. Pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou dois pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é a oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar, é a oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por essa pessoa fará a oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é a oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará a oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim, e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para a oferta pela culpa, e o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu. E lhe será perdoado, é oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Amém.